Ela pode até tentar, fingir que esqueceu, dizer para as amigas que foi só uma fase, uma atração passageira, uma experiência qualquer. Pode postar fotos com outros, sorrir alto, ostentar liberdade. Mas a verdade é que tem algo em você que não passa. Algo que ficou, que marcou, que não sai, mesmo quando ela já está em outro lugar, com outro alguém, em outra história. E ela mesma não entende por quê. Porque você não era o mais bonito, nem o mais novo, nem o mais disponível, mas era diferente, era estável, era firme, era homem. E isso, para uma mulher mais jovem, é inesquecível. Ela se acostumou com rapazes da mesma idade, com aquela energia caótica, com a pressa de quem ainda não entendeu o valor do silêncio. Se acostumou com jogos, com sumiços, com desculpas ensaiadas. Aprendeu a lidar com homens que dizem "eu te amo" no segundo encontro e esquecem no terceiro, que choram hoje e somem amanhã, que prometem mundos e não sustentam nem o próprio nome. E aí, você apareceu, sem barulho, sem discurso, sem tentar provar nada. E isso para ela foi como um choque, porque o homem mais velho que já se lapidou não entra para competir, ele entra para permanecer. Não precisa correr atrás, ele caminha. Não precisa gritar, ele olha. E o olhar dele pesa mais do que 1000 palavras de um rapaz inseguro. O olhar diz, eu sei o que quero. E essa clareza, para uma mulher jovem acostumada com indecisão, é como encontrar oxigênio depois de dias se afogando em promessas vazias. Você não precisa dizer que a deseja, ela sente. Você não precisa perguntar onde ela esteve, ela sente que está sendo vista. Você não precisa postar para mostrar que está com ela. Sua presença física já é a afirmação, e tudo isso a desmonta, porque ela percebe que está diante de um homem que não precisa provar o próprio valor, porque já vive de acordo com ele. E então ela começa a te observar, a reparar nos seus silêncios, a tentar decifrar o que você pensa, a se comportar diferente perto de você, porque ela entende, instintivamente, que você não é qualquer um, que com você, o espaço emocional é mais denso, que o toque tem mais significado, que o tempo ao seu lado parece mais lento e mais importante. Ela começa a se policiar, começa a querer falar melhor, a ouvir mais, a estar à altura, porque você não exige isso, você inspira. E uma mulher só se molda a um homem quando sente que ele tem estrutura, quando percebe que ele não vai se abalar com os testes dela, quando vê que, ao contrário dos outros, você não reage com drama, mas com direção, não com ego, mas com postura, não com urgência, mas com certeza. Você se torna referência, um ponto fora da curva, um nome que ela guarda em silêncio, porque toda mulher, por mais nova que seja, carrega o desejo de encontrar um homem que não precise ser educado emocionalmente, que já venha pronto, que já tenha errado, chorado, perdido, aprendido, que já saiba quem é e que não vai precisar dela para descobrir. E isso você é, e ela sabe. Sabe porque sente. Sabe porque se pergunta se vai encontrar isso de novo. Sabe porque compara, mesmo sem querer. Os outros tentam ser o que você já é. Os outros prometem o que você simplesmente entrega. E a comparação é injusta, porque a maturidade que você carrega não está nos cabelos, no corpo ou no currículo. Está na alma, no gesto calmo, no silêncio firme, no não dito com doçura, no sim que não vacila. Ela tenta seguir, vai a festas, conhece outros, se envolve, mas algo sempre falta. Falta o peso da sua presença, falta a forma como você fala com os olhos, falta a segurança que só quem já enfrentou os próprios medos pode oferecer. E então ela se pega lembrando de coisas pequenas, do jeito que você pegava o café, do modo como você dizia "está tudo bem", e realmente estava, do toque lento, do abraço inteiro. E essas lembranças que pareciam banais na hora, agora ardem, porque você virou comparação. E a mulher que compara, não esquece. Ela até tenta amar outro, mas ama menos. Ama tentando recriar o que viveu com você. Ama tentando forçar em outro homem a postura que só você teve. E isso a frustra, porque sabe que está procurando algo que talvez não exista mais, ou que só existia em você. E o mais curioso, você não precisa fazer nada, porque a sua força está no que você não diz, no que não implora, no que não precisa reafirmar. A sua ausência é presença, a sua calma é ruído,
A sua lembrança é correnteza. E por mais que o tempo passe, você continua sendo aquele ponto de equilíbrio que ela encontrou quando ainda estava se encontrando. E agora, mesmo que ela tenha seguido em frente, mesmo que diga que não sente, mesmo que finja que superou, tem um pedaço do coração dela que ainda te pertence. Um pedaço que ela guarda com raiva, ou com saudade, ou com negação. Mas guarda, porque você marcou um tipo de amor que ela não sabia que existia. E agora que sabe, não consegue mais viver sem medir os outros por ele. Você virou medida. E quem vira medida nunca é esquecido. Ela começa a se questionar. Questionar o que sentiu, o que viveu, o que perdeu. Começa a repassar mentalmente as conversas, os toques, os silêncios. Começa a se perguntar como algo aparentemente simples deixou uma marca tão profunda. E quanto mais tenta racionalizar, mais percebe. Não foi o que você fez, foi quem você foi. Porque uma mulher mais jovem não se apaixona por ações, ela se apaixona por sensações. E o que você causou nela, nenhum outro conseguiu replicar. Ela se lembra do modo como você escutava, como você não interrompia, como respondia pausadamente, como quem não tem pressa. E percebe que a pressa dos outros homens agora a incomoda. Percebe que aquele jeito aflito dos mais jovens de sempre querer impressionar, contar vantagem, mostrar poder, soa vazio, soa inseguro, porque você, ao contrário de todos eles, já não precisava ser nada além do que era. E isso se tornou padrão. Padrão silencioso, padrão interno, porque uma vez que ela provou da presença de um homem maduro, nada mais tem o mesmo gosto. O toque dos outros parece ansioso, os beijos apressados, o sexo raso, a conversa girando em torno de si mesmos. E ela sente falta do silêncio que vocês partilhavam, porque o seu silêncio não era ausência, era presença plena. E agora ela está cercada de barulho, de homens que falam demais para esconder o quanto sentem de menos. Ela se pega desejando que os outros tenham sua firmeza, sua tranquilidade, seu humor sereno, sua maneira de tocar no assunto certo sem parecer invasivo, seu jeito de elogiar sem parecer que está tentando conseguir algo. Porque você não seduzia, você acolhia, não disputava a atenção, você a concentrava, não forçava a intimidade, você fazia com que ela quisesse te contar tudo. E essa diferença é impossível de esquecer. Ela não disse isso na época, talvez nem tenha percebido, mas agora, meses depois, ela se dá conta de que você era outro tipo de homem e começa a sentir falta não só de você, mas de quem ela se tornou perto de você. Porque com você, ela se sentia mais mulher, mais segura, mais vista, mais interessante. Você não a tratava como uma adolescente, a tratava como alguém capaz de pensar, de escolher, de te acompanhar. E esse respeito silencioso foi o que a conquistou. Agora ela está em outro ciclo, tentando viver outras coisas, mas o corpo dela ainda reage quando alguém menciona seu nome. O coração ainda a aperta quando ela ouve aquela música que vocês ouviam juntos. O cheiro do seu perfume ainda aciona memórias que ela não sabe onde guardar. E isso dói, porque ela sabe que você não está mais lá. Não do jeito que ela gostaria, não disponível, não à espera. E isso a consome, porque por mais que o tempo passe, você permanece. Não como um trauma, mas como um parâmetro, um referencial emocional que ela não consegue apagar. Porque você chegou sem fazer barulho e ficou como raiz, como marca, como algo que se tenta evitar, mas que se reconhece em tudo. Ela olha para outros homens e enxerga o que falta. E o que falta é você. Ela tenta entender o que, exatamente, te tornava tão diferente. E não encontra uma única coisa, porque não era uma coisa, era o conjunto. Era o modo como você andava, como ocupava o próprio espaço sem invadir o dela, como dizia o nome dela com calma, como olhava sem urgência, como ria sem exagero, como respirava fundo antes de responder, como não pedia para ser amado, mas ainda assim, era impossível não amar. E aí ela entende. Entende que você não era só mais velho, era mais inteiro, mais vivido, mais consciente, mais lapidado pela dor, pela perda, pelos anos. E ela começa a valorizar aquilo que antes talvez tivesse julgado. A diferença de idade, a diferença de ritmo, a diferença de visão de mundo. Porque agora ela vê. Essas diferenças foram o que tornaram tudo tão intenso, tão memorável, tão verdadeiro.
Ela te compara sim, com todos os outros. E não é por maldade. É porque comparar é inevitável quando algo marcou, quando algo tocou fundo, quando algo deixou não só lembranças, mas perguntas. E a pergunta que mais ecoa dentro dela é simples. Por que ele não ficou? Ela não sabe se você seguiu, se pensa nela, se sente falta, mas uma parte dela espera que sim, porque saber que você também guarda algo acalmaria um pouco a ausência, mesmo que não voltem, mesmo que nunca se vejam de novo, mesmo que já estejam em mundos diferentes. Ela só queria saber que aquele sentimento não foi só dela. Mas mesmo que tenha sido, mesmo que você nunca mais tenha pensado nela com intensidade, o fato é, ela pensa, e continua pensando, e vai continuar, porque não se esquece de quem ensina o corpo a relaxar, de quem ensina a mente a desacelerar, de quem ensina o coração a confiar. E isso, só você fez. Ela começa a perceber que o tempo não apagou, que aquilo que sentiu com você não se diluiu, que os encontros seguintes, por mais barulhentos, por mais novos, por mais imediatos, não tocaram no mesmo lugar, e esse lugar agora está mais sensível, mais exigente, mais seletivo, porque depois de você, ela não consegue mais aceitar menos presença, menos firmeza, menos direção, menos postura, e isso se transforma num dilema silencioso, porque por fora, ela parece bem, parece livre, parece em paz, mas por dentro, algo se contorce, porque agora ela entende que encontrou algo raro e deixou passar, ou não soube sustentar, ou teve medo, talvez porque, na juventude, a mulher não está preparada para receber tudo o que diz que deseja, e quando finalmente encontra, entra em conflito. Você era o tipo de homem que ela dizia querer, mas quando teve, sentiu que era demais para o momento dela. Você não era difícil de lidar, era profundo, não era possessivo, era claro, não era ausente, era dosado, mas o que te tornou inesquecível foi justamente isso. Você não fazia barulho, mas ocupava espaço. Um espaço emocional que ela só agora, mais madura, percebe que nenhum outro foi capaz de preencher. Ela começa a perceber também como você reagia ao mundo, como falava menos, como julgava menos, como olhava mais, como ponderava antes de decidir, como não se deixava levar pelo imediatismo das redes, dos ciúmes, das interpretações. E tudo isso na época, talvez ela tenha achado lento. Hoje, entende como força, como solidez, como maturidade emocional de verdade. Ela se pega te imitando, no modo como lida com discussões, no jeito como ouve mais antes de falar, no cuidado com o próprio tempo, na forma como responde, porque conviver com você foi também se transformar. E por mais que o contato tenha terminado, o impacto continua. E o mais profundo disso tudo é que ela não consegue explicar. Para as amigas você era o mais velho, talvez o maduro demais, ou o que não dava sinais. Mas para ela, você era o primeiro homem de verdade, o primeiro que não brincou, o primeiro que olhou dentro sem se assustar, o primeiro que não correu, mas também não implorou, o primeiro que a fez querer ser melhor não por medo de perder, mas por desejo de merecer. E isso não se esquece. Ela continua a vida, trabalha, viaja, sorri, mas em noites silenciosas, quando ninguém vê, você aparece, no pensamento, na memória corporal, na falta que ela não sabe nomear, porque não é a falta de um homem, é a falta de um tipo de homem, aquele que ela achou que era ficção, até conhecer você. E ela começa a perceber que a imagem que tem de você está ligada a um ideal, não porque você foi perfeito, mas porque você foi real. Você não escondeu os defeitos, não disfarçou os limites, mas soube apresentá-los com elegância. E é isso que fez dela uma mulher mais exigente. Porque depois de você, ela não consegue mais acreditar nos que gritam demais, postam demais, prometem demais. Porque você não prometia, você era. E o que ela viveu com você foi diferente porque você não jogou, você não testou, você não desapareceu por ego, você não apareceu só por desejo. Você não a tratou como uma conquista, mas como uma possibilidade sagrada. E esse tipo de olhar não se vive duas vezes da mesma forma. Ela às vezes sente raiva de si mesma, por não ter entendido na hora, por não ter aproveitado melhor, por ter reagido como uma menina quando deveria ter te recebido como mulher. E esse arrependimento é ácido, porque ela sabe que não depende mais de você voltar.
mas de você querer. E o pior, ela não sabe se você ainda lembra, se ainda sente, se ainda guarda. Mas mesmo que não guarde, ela guarda. E isso já basta para entender por que você é inesquecível. Porque quando uma mulher jovem cruza o caminho de um homem mais velho, mais consciente, mais calmo, mais lapidado, ela nunca mais será a mesma. E os outros, por mais bonitos, por mais novos, por mais entusiasmados, sempre parecerão menos. Porque com você, ela conheceu o mais. E o mais se torna medida. Ela tenta seguir de verdade. Tenta olhar para frente, abrir novas portas, recomeçar com alguém mais parecido com ela, mais da idade dela, mais compatível com os planos que agora finge ter. Mas há um detalhe que ela não consegue enganar. O corpo dela lembra, e o corpo nunca mente. O corpo guarda o jeito que você tocava sem urgência, o modo como a sua mão sabia exatamente quando parar e quando insistir, a maneira como sua respiração encaixava no silêncio como se ali morasse uma certeza. Com os outros, tudo parece apressado, ansioso por provar desejo. Com você, havia desejo que não precisava ser provado. Havia calma, havia certeza. E ela sente falta disso nos gestos mais pequenos. No jeito como você pegava uma xícara. No modo como esperava ela terminar de falar, mesmo já tendo entendido. Na sua ausência de competição. Na sua presença inteira. Porque com você, ela não precisava performar. Não precisava ser engraçada o tempo todo, sensual o tempo todo, interessante o tempo todo. Você a olhava de um jeito que a fazia sentir: eu já te vi. E depois que uma mulher é vista dessa forma, qualquer outro olhar parece raso. Ela se recorda de como você lidava com os conflitos. Não subia o tom, não ironizava, não virava as costas. Apenas olhava nos olhos e dizia o que sentia, com firmeza, sem apelar, sem manipular. E essa clareza, que antes a assustava um pouco, hoje é o que mais falta. Porque os homens da idade dela ainda estão aprendendo a lidar com a própria raiva. Ainda acham que sumir é resposta, que silêncio é poder, que deixar ela confusa é charme. E você era exato. Você dizia o que queria e não voltava atrás. Você dizia o que sentia e sustentava. Você dizia que gostava dela e não precisava repetir, porque tudo em você mostrava. E isso, essa coerência entre o que você dizia e o que fazia, ficou nela como tatuagem emocional. Ela não fala disso para ninguém, mas todo novo homem que se aproxima dela precisa lidar em silêncio com a sombra do que você foi. E talvez ela nunca diga, talvez nunca te procure, talvez nunca tenha coragem de expor o quanto ainda pensa. Mas toda vez que ela sonha com você, acorda mexida. Toda vez que ouve uma frase parecida com as que você dizia, engole em seco. Toda vez que se vê diante de um homem confuso, imaturo, instável, ela pensa: ele não faria isso. E você se torna a régua, o limite, a saudade difícil de apagar. Ela não se orgulha disso. Às vezes até tenta esquecer. Fala mal de você para as amigas. Diz que não daria certo, que você era difícil, que não era o momento. Mas por dentro, ela sabe. Sabe que a sua dificuldade era maturidade, que a sua lentidão era profundidade, que o seu não era proteção, que o seu silêncio era abrigo. E essa consciência a assombra, porque ela entende que no fundo, você só era aquilo que ela ainda não sabia lidar. E agora que talvez saiba, já seja tarde. Você, por sua vez, talvez tenha seguido, talvez tenha fechado esse ciclo, talvez não pense nela. Mas se pensasse, entenderia o porquê de ela não te esquecer. Não é por causa do que você ofereceu, é por quem você era ao oferecer. Porque ela sabe que poderia ter mais do que um homem ao lado. Poderia ter um mentor emocional, um parceiro, um espelho. E agora, tudo o que encontra são cópias inseguras de algo que já viveu em você. Ela se lembra do seu cheiro, da forma como você guiava uma conversa sem parecer dominador, de como você sabia quando recuar e quando insistir, de como você a fazia sentir especial sem transformar isso em obrigação. E essa soma, esse acúmulo de microgestos, formou uma memória emocional que ela jamais vai conseguir apagar, mesmo que finja, mesmo que tente, porque homens como você não passam, ficam, não como uma ferida, mas como um tipo raro de presença que transforma. Você não deixou um trauma, deixou um modelo, de homem, de postura, de afeto, de tempo, e é isso que ela não esquece.
Agora ela entende. Entende o que naquela época ainda era nebuloso. Entende que o que você carregava nos ombros não era só idade, era história. E história pesa, mas também sustenta. E foi isso que você fez. Sustentou o encontro. Sustentou o silêncio. Sustentou a conexão. Mesmo quando ela ainda não sabia o que estava acontecendo. Agora, olhando para trás, ela percebe que você não estava tentando nada. Você apenas estava. Com a sua calma, com a sua firmeza, com seu tempo todo diferente do mundo ao redor. E esse tempo marcou. Você se tornou o homem que ela vai citar sem citar, que vai aparecer como referência escondida em futuros desabafos, em futuras frustrações, em futuras esperanças. Vai viver nos "mas não é igual" que ela pensa e não diz, nos silêncios entre os beijos com outros, nos olhares desviados quando ouve alguém tentar ser o que você era com naturalidade, porque você não foi só um relacionamento. Você foi uma referência afetiva, um divisor emocional. E por mais que ela siga, por mais que o mundo empurre, por mais que ela amadureça, existe um ponto de origem que agora leva o seu nome. Porque o primeiro homem que realmente a fez sentir segurança nunca sai, fica gravado. Mesmo que a vida leve, mesmo que outros cheguem, mesmo que o tempo apague os rostos, o sentimento fica, o padrão fica, a régua fica. E você foi isso tudo, e ainda é. Você não precisa saber, nem precisa voltar, porque homens como você, quando passam, não precisam fazer barulho, porque o barulho vem depois, dentro dela, quando a vida mostra que o que parecia simples era o mais raro, quando os anos ensinam que firmeza com ternura é coisa de quem já sofreu, já caiu, já se reconstruiu, e agora ela sabe que o que você foi, nenhum outro conseguiu ser. E por isso, ela não esquece. Ela pode até chamar de exagero, pode até tentar reescrever a história para si mesma, mas a memória do corpo não falha. A sensação de estar diante de um homem que sabia exatamente quem era, isso não some, isso não se repete, isso não acaba. Você, mesmo sem querer, virou história, não por ter dito muito, mas por ter sido. E quando um homem é sem esforço, sem grito, sem performance, ele se torna eterno, mesmo que nunca volte, mesmo que jamais fale, mesmo que esteja em outro tempo, em outra mulher, em outro mundo, porque a mulher que foi tocada de verdade por um homem mais velho como você, carrega isso no sangue, e não esquece, nunca mais.